Olá, estamos de volta com mais um podcast Bate-Papo do Dr. Flávio Oliva. Estou muito animado, muito satisfeito com toda a repercussão do nosso primeiro mês de projeto, muito feliz com as mensagens, agradecendo muito a interação de todos. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber como nosso convidado o Coronel Fabiano Boa. Coronel Fabiano, seja muito bem-vindo. Vamos conversar muito hoje sobre a sua vida, sobre o Amazonas como um todo. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos, né, que nos assistem ou que nos ouvem nesse podcast, né? Estamos aqui, Flávio, estamos aqui à sua disposição, é lógico, para darmos o nosso testemunho, um pouco do nosso conhecimento, né, dividir um pouco do nosso conhecimento e, é lógico, trocarmos experiência. Bem, como nós estamos nos conhecendo, eu também sou militar, não falei anteriormente, eu sou médico do Corpo de Bombeiros, e hoje estou à disposição da Casa Militar do Estado do Amazonas e tenho como Coronel Fabiano meu chefe direto, que é o comandante da Casa Militar, o diretor-chefe da Casa Militar. Coronel Fabiano, me fale um pouquinho da trajetória do senhor. O senhor veio para o Amazonas com que idade? Como é que foi a sua formação? Ingressar na Academia da Polícia Militar? Me conte um pouquinho como é que foi a formação do Coronel Fabiano Boa na Polícia Militar. Correto. Nós somos provenientes de uma família de militares, né? Meu pai foi militar, hoje está reformado. Meus tios todos foram militares da Polícia Militar. Papai do Exército, meus tios da Polícia Militar. E as mulheres da família todas eram professoras. A mamãe não era professora, mas também trabalhava na SEDUC. Então, nós viemos de Boa Vista, né? Nós somos Macuxis, certo? Nossa família, o papai e a mamãe com nós três, eu sou o mais velho, né, de 3 filhos. Nós viemos de Boa Vista no final da década de 70, né? Mais precisamente em 79. Meu pai veio com a mamãe e os dois mais novos no meio do ano e eu cheguei aqui ao final do ano, ao término do ano letivo, em dezembro de 79. E por que a minha família, meus pais tomaram a decisão de vir para Manaus? Porque naquela época o território federal de Roraima não possuía faculdade. Então, só as famílias com melhor poder aquisitivo é que podiam mandar seus filhos estudarem fora do território, né? Geralmente vinham ou para Manaus, Belém ou Brasília. E como nós, obviamente, não tínhamos condições, meus pais decidiram vir para Manaus para poder nos proporcionar um ensino de melhor qualidade e, consequentemente, acesso à universidade pública, né? Tendo em vista que também eles não poderiam também arcar com o pagamento de um curso superior particular. E assim foi feito, graças a Deus, eu e meus 2 irmãos, né, eu, o Francinei e o Francinaldo, estudamos no Colégio Militar de Manaus, que é uma escola pública de qualidade, e assim nós 3 ingressamos, né, na Polícia Militar. Eu e o Francinei na Polícia Militar do Amazonas, e o mais novo, naquele ano não teve concurso aqui no Amazonas, e ele fez concurso na PM do Tocantins, e hoje ele é coronel lá da Polícia Militar do Tocantins. Então nós 3 somos coronéis. E assim se deu, os 3 estudaram no Colégio Militar, né, nós 3 estudamos, e quando eu terminei o Colégio Militar, imediatamente, né, em 89, passamos no concurso para oficial da Polícia Militar. Então já são quase 36 anos de serviço prestado, né, à nossa corporação e ao Estado do Amazonas e ao povo do Amazonas. Coronel, o Amazonas é muito grande, uma imensidão, muitos municípios, o acesso muito difícil, e o senhor hoje é o chefe da Casa Militar do Estado do Amazonas. O que seria a Casa Militar? Muitas pessoas não conhecem as funções da Casa Militar e quais seriam as grandes conquistas o senhor está há 7 anos na Casa Militar. Me fale um pouquinho, por favor, Coronel, sobre a Casa Militar e os pontos positivos. Correto. Nós estamos desde o primeiro dia do governo Wilson Lima, né? Do nosso governador, do nosso comandante em chefe. Estamos aí há quase 7 anos realmente neste cargo. A Casa Militar, ela tem como função princípio, atividade fim, fazer a segurança do governador, do vice-governador, seus familiares e os prédios públicos do Poder Executivo, sede do governo ou algum outro anexo, certo? Então, essa é a função principal, né? E temos algumas atividades meio, como também apoio logístico aos demais órgãos do Estado, apoio logístico terrestre, fluvial e aéreo, principalmente o aéreo, né? Então, assim, a gente desenvolve apoio a todos os órgãos do Estado, principalmente nas ações governamentais no interior do Estado e principalmente, né, nessas grandes operações de cheia, de seca, certo? Covid, nós tivemos um trabalho realmente bastante significativo na operação Covid, né, nos 2 anos da pandemia do Covid-19. E também temos, obviamente, também um departamento
de assuntos estratégicos, certo? Um departamento de saúde que a gente toma conta dos servidores da sede do governo. Temos também a parte logística, né, terrestre, fluvial e aérea, certo? E a parte administrativa e financeira, como toda a secretaria. Eu tenho uma satisfação de poder trabalhar com o Coronel Fabiano Bom. Como eu falei, eu estou à disposição e eu vejo no Coronel Fabiano mais do que um chefe. O Coronel Fabiano é um verdadeiro líder. Ele consegue, com muita maestria, gerenciar toda a Casa Militar. Isso é um elogio mesmo, viu, Coronel? É um elogio Obrigado. mesmo. E o que eu vejo como um grande desafio é como conduzir o lado militar junto com a parte civil, porque são muitos órgãos pedindo apoio da Casa Militar, e como é que o senhor consegue conduzir essa relação do militar com o lado civil? Correto. Em todo lugar do mundo, onde tem poder, certo, tem que ter um militar ao lado. Né? Então, todo governante, seja nas democracias, seja nos impérios, seja nas ditaduras, todo governante, todo líder maior de um Estado-nação, ele tem que ter um assessoramento militar ao seu lado. Né? E aí é lógico, muda de país para país, de estado para estado. No Brasil, por exemplo, já foi Casa Militar, já foi Gabinete Militar, e hoje a nível federal, a nível da União, GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Nos estados, via de regra, são casas militares. Né? Então, o governador ele tem que ter um assessoramento militar. Esse assessoramento ele serve tanto para a parte de inteligência, como para relações com as Forças Armadas, com as próprias forças de segurança. Então, o chefe da Casa Militar ele serve também, né, como elo de ligação e principalmente como principal assessor do governador nesses aspectos. Obviamente, também, como eu falei, a parte logística. Né? Então, como o militar ele tem esse preparo, certo? Ele trabalha diuturnamente, ele não tem turno de serviço, ele não tem hora, ele tem a dedicação integral e exclusiva, é lógico, salvo algumas exceções. Nessas exceções é o pessoal de magistério e de saúde, né? Exceções previstas na Constituição. Mas nós que somos combatentes, nós temos que ter dedicação integral e exclusiva. Então, por isso que as casas militares, né, esses órgãos militares que têm ao lado dos governantes, eles conseguem se dedicar mais e obter melhores resultados nessa questão desses apoios. É interessante ver que praticamente toda semana, todo mês, tem alguém visitando a cidade, alguma autoridade de fora, e são muitos, digamos assim, muitos cuidados que você tem que ter com uma autoridade que vem de fora. Eu queria perguntar para o senhor qual foi a maior, que deu mais, digamos assim, mais desafiador para receber, porque nós tivemos ano passado a visita do presidente norte-americano. Isso mesmo. Foi algo muito grandioso e teve que ter um preparo tanto da Polícia Militar, da Casa Militar, como auxílio das Forças Armadas e a Polícia Federal. Então, um grande grupo para exercer a segurança e a proteção de um líder de outro país. Como é que foi, Coronel, essa... Correto. Como você colocou muito bem, semanalmente a gente recebe chefes de Estado, governadores, ministros de Estado, dos três poderes, inclusive, né, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, né, autoridades parlamentares federais. Isso aí é normal, é natural do nosso dia a dia. Né? Então, a gente já desenvolveu uma expertise. Nossos militares são formados, né, eles têm curso de especialização em segurança de autoridade, certo? E os cursos são muito bem montados. Então, inclusive, nós, a Casa Militar do Amazonas, já proporcionou 2 turmas, 2 cursos de segurança de autoridade. É lógico que a nossa principal referência é o curso de segurança de autoridade do GSI, da Presidência da República. E aí, nós trouxemos para a nossa realidade, fizemos as adaptações, inclusive com conhecimento na área de selva, de operações de selva, operações especiais, juntamos esse conhecimento e fizemos um curso próprio, né, que penso eu que está sendo muito bem aproveitado por quem teve a oportunidade de fazer. E de todos esses eventos, lógico, todo o evento, a palavra segurança, no aspecto segurança não existe risco zero. Toda operação de segurança ela tem algum risco, uns menores e outros maiores. E realmente a operação maior, de maior grandiosidade e de maior risco que nós fizemos foi
a segurança do presidente dos Estados Unidos, que teve ano passado, salvo engano, em dezembro, em Manaus, e já final de mandato, mas realmente houve um preparo de meses. Os agentes do Departamento de Estado, da Embaixada, eles começaram a vir 4, 5, 6 meses antes para cá para obter dados, obter informações e troca de informações conosco. Lógico, não só com a Casa Militar, obviamente com as agências federais também, as forças de segurança pública do Estado e do município. Então, realmente foi uma grande operação onde foi montado no nosso CICC, o governo do Estado, nós temos o Centro Integrado de Comando e Controle, onde toda a grande operação ela é coordenada daquele prédio. Pertence à Secretaria de Segurança e ali todas as agências governamentais das 3 esferas e, no caso, também as agências americanas, a FBI, a CIA, Departamento de Estado e Embaixada Americana. Então, estavam todos presentes, realmente a operação foi um sucesso, foi um grande aprendizado para a gente. Então, com certeza, é a autoridade mais visada no mundo inteiro. Então, realmente, o esquema de segurança deles é o mais completo, é o que requer maiores cuidados. É claro que, como sendo o mais visado, o preparo e toda a logística é muito grande, meses de antecedência, mas independentemente de ser uma grande autoridade ou uma outra autoridade, sempre tem que ter um preparo antes. Então, o trabalho é intenso, a organização, a logística, a parte da inteligência, isso é muito importante, né, Coronel, essa parte... Correto. Nós temos um ditado na vida militar que diz treinamento difícil, missão fácil. Então, assim, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente se prepara, quanto maior o afinco, menor a chance de dar errado no dia da operação. Então, realmente, e os nossos profissionais são altamente gabaritados, certo? As agências aqui, o Amazonas, ele tem uma fama, não só fama, ele tem uma tradição, melhor dizendo, de ser referência nacional e até internacional em integração, onde aqui as dificuldades são tão grandes que ou a gente se integra, ou a gente se une, ou vai dar errado. Então, realmente houve uma integração em todos os órgãos de segurança, nas 3 esferas, e inclusive contando também com os órgãos internacionais, no caso aí com os órgãos de segurança e de inteligência dos Estados Unidos. Então, é sempre assim, muito treinamento, planejamento, e todo planejamento a gente sabe que ele é flexível, não existe planejamento rígido, ele é flexível. Às vezes até no dia D, na hora da operação, você tem que ir para outras alternativas, mas todas previstas, todas as hipóteses sempre previstas no planejamento. Eu costumo falar que nós temos que ter o conhecimento teórico, nós temos que ter a habilidade, nós temos que ter a iniciativa para saber qual conduta tomar, porque imprevistos acontecem, você precisa estar preparado, ter o plano A e o plano B sempre. Mas, Coronel, como o senhor falou, a Amazônia é muito grande, nós dependemos hoje quase que exclusivamente da Zona Franca de Manaus e preservando ao máximo a floresta. E eu vejo que o senhor tem escrito alguns artigos em um grande jornal, o Jornal do Comércio. Eu queria que o senhor me falasse um pouco da experiência de escrever uma coluna, ela é semanal? Semanal. Uma coluna semanal, e eu vejo que o senhor coloca vários tópicos da economia, sobre o Estado, de soluções e sugestões. Como é que tem sido essa experiência e o que o senhor tem de orientação para a nossa grande Amazônia? Correto. Primeiramente, é um orgulho muito grande nós estarmos hoje tendo esse espaço num jornal que é secular, que já tem aí um século e um quarto de vida. Certo? Caramba. O Jornal do Comércio é um jornal de grande credibilidade, é um jornal de tradições seculares, como eu acabei de falar, e assim, onde principalmente os formadores de opinião, o meio empresarial, comercial, industrial, do estado do Amazonas e até de outros estados do Brasil inteiro, eles acessam o Jornal do Comércio. Então, realmente, é uma oportunidade, é um privilégio muito grande da gente ter essa coluna semanal. Que hoje nós começamos no meio da semana, mas hoje nós conseguimos um espaço no sábado, que é o dia de maior circulação do jornal. E isso aí nada mais é do que a gente procurar dividir um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento desses quase 36 anos de vida pública, dedicados à Polícia Militar, dedicados ao povo do Amazonas. E a gente, lógico, nós temos a nossa formação acadêmica, algumas especializações e, como você falou, o conhecimento prático.
né, as relações, né, nós tivemos o privilégio de, né, pelo fato de sermos oficial da Polícia Militar e estarmos hoje na Casa Militar, nós conhecemos 100% do Estado, né, todos os municípios, 100% dos municípios e uma boa parte da zona rural também desses municípios, conhecemos todas as calhas de rio, né, 100% das calhas de rio, então isso aí nos deu esse conhecimento e nós temos, como todo grande homem público, já que o Estado investe muito na gente, nós temos o dever de dar esse retorno para a sociedade, para a população, para a nossa corporação. E eu estou dando esse retorno através desses artigos semanais, né? Toda semana a gente escolhe um tema, sempre um tema voltado, né, lógico, para o desenvolvimento sustentável do Estado. A gente já falou sobre o comércio, a importância do comércio, a importância da indústria, né? Aí entra a Zona Franca de Manaus, obviamente. Já falamos sobre a pecuária, sobre a força pujante do sul do Amazonas, sobre o café e, por último, nós falamos sobre o açaí. Interessante que, né, nesses 2 meses aproximadamente que a gente vem fazendo esses artigos, a cada semana está aumentando o feedback, né, os comentários, as pessoas estão se surpreendendo, né, amigos e outras pessoas estão surpresos. Tem gente que não sabia que no nosso estado nós produzimos café, muita gente não sabia da força da nossa pecuária, porque o amazonense, nós amazonenses, principalmente o manauara, via de regra, ele conhece somente a região metropolitana. São poucos os amazonenses, os manauaras principalmente, que conhecem, né, o interior do estado. Eu ia fazer esse comentário agora. O senhor é privilegiado por conhecer todo o estado do Amazonas. O Amazonas é muito grande, o acesso aos municípios é difícil, porque nossas estradas são os nossos rios, e aí, quando o rio está cheio, tudo bem. Quando o rio está seco, o acesso é muito difícil, e o senhor é privilegiado de conhecer. E realmente é uma surpresa. Lendo os artigos, você pensa, cara, não sabia que no Amazonas tinha café, não sabia da agropecuária, não sabia da pecuária, não sabia do açaí. E é uma opção, porque a floresta, digamos assim, ela tem uma fase. Você começa com o extrativismo, depois você parte para a agricultura e, por último, a pecuária. É mais ou menos assim que é Correto. O desenvolvimento econômico de uma floresta, ele passa por pelo menos 4 fases, certo? Nós podemos assim dividir didaticamente dessa maneira. A primeira fase é justamente o extrativismo, né? É a gente colher o que a floresta dá, a castanha, o açaí de maneira o nativo, né? Então essa é a primeira fase. A seringa, né? Nós já tivemos 2 períodos áureos da seringa. Então, inclusive, quero fazer um parênteses aqui na seringa, para você ver o tamanho da nossa ignorância, às vezes, do nosso pouco conhecimento. Recentemente, viajando no interior de São Paulo, eu vi dezenas de seringais. Eu nunca imaginei que no interior de São Paulo ia ter tantos seringais, tantas fazendas com plantação de seringa, plantação em série, é lógico. Né? Da mesma maneira que os ingleses fizeram aqui quando levaram para a Malásia, na época da Segunda Guerra, hoje São Paulo produz muita seringa. Eu acho que até, pelo menos lá me falaram, até mais do que o Amazonas. Até porque, como eles plantaram em série, então realmente fica mais fácil de obter. Então, a primeira fase, como eu vinha falando, é o extrativismo. A segunda fase, quando se derruba, é a madeira, certo? Sim. A segunda fase de desenvolvimento é o comércio da madeira. A terceira fase, depois que a madeira está derrubada, vem a pecuária, certo? E o sul do estado já está nessa terceira fase, né? Vem a pecuária, uma pecuária, obviamente, espera-se, né? E no Amazonas, via de regra, ela é de maneira sustentável, né? Dentro da legislação. A nossa legislação, ela prevê que uma parte da propriedade tem que ser preservada e somente uma outra menor parte, no caso é 80-20. 80% da propriedade tem que ser preservada e 20% pode ser explorada. Então, a terceira fase é a pecuária. E a quarta fase, a gente já ali no sul do estado, a gente já tem claramente no município de Humaitá. Né? A quarta fase é a fase do grão. Né? Então, eles já deixam a pecuária de lado e já passam a plantar grãos. Então, realmente, nós temos uma fronteira agrícola que veio subindo ali, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, e hoje chegou no sul do Amazonas. E o grande desafio é que essa economia ela gire, né, ela se desenvolva de maneira sustentável, ecologicamente correto. E é o que a maioria dos nossos produtores tem feito.
né, os nossos órgãos, eles têm prestado essa assessoria, essa consultoria, né, os nossos produtores rurais, eles já estão conscientes, né, e estão cumprindo a legislação via de regra. Então, são essas, pelo menos, as 4 fases. Né? É lógico que aí a gente poderia colocar a mineração estaria inserida de uma dessas fases, dentro de uma dessas fases. É um grande desafio, né, Coronel, você conseguir ter uma riqueza tão grande como a floresta amazônica, conseguir explorar de maneira sustentável e sem repercutir negativamente com os abalos que não têm retorno, né? De poluir um rio com mercúrio, na exploração especificamente do garimpo, porque o garimpo existe no interior, é uma maneira de explorar não sustentável que... Correto. É bom lembrar que só existe qualquer atividade clandestina se não houver a liberação dos órgãos licenciadores. Então, o produtor, ele dá a entrada, ele quer se licenciar, ele quer trabalhar corretamente, entendeu? Então, assim, é uma minoria que trabalha na clandestinidade, né? Os produtores, eles sempre buscam a legalização, eles procuram as licenças, né? Os diversos tipos de licença que tem a licença de operação, de instalação, né? E são 3 tipos de licença. Agora, eu só lembrei agora da de operação e de instalação. Bom, tem um terceiro tipo que agora nesse momento me falta a memória. Mas assim, via de regra, todo tipo de produtor, seja as mineradoras oficiais, as mineradoras legalmente constituídas, né, e os produtores rurais, via de regra, eles procuram se licenciar, trabalhar dentro da legalidade. Eles precisam também, até para conseguir o fomento, conseguir algum financiamento, tem que estar totalmente legalizado, organizado para conseguir essas... Correto. Licenças, né? Esse é um grande problema, né? Um outro grande problema nosso. Porque quando você busca um banco, qualquer agência de fomento, o primeiro documento que eles pedem para financiar qualquer projeto é o título de terra. É o título do imóvel, né? Então, realmente, como nós temos aí grandes áreas da União, essas áreas, elas pouco são tituladas. Então, esse é o grande problema, esse é o grande gargalo da produção, da economia amazonense. Um dos maiores gargalos é a regularização fundiária, principalmente nas áreas federais, porque realmente são grandes e aí o órgão responsável, que é o INCRA, ele alega ter poucas condições, poucos meios. Né? Então, assim, é um desafio para o governo federal. O governo federal ele precisa dar maiores condições, né? Precisa proporcionar esses meios para que o INCRA possa fazer essa regularização fundiária e aí sim o nosso produtor, seja ele pequeno, médio ou grande produtor, ter seu título de terra, ter sua propriedade devidamente titulada, para que ele possa buscar financiamento, né, e obviamente a gente crescer mais ainda. Crescer a economia. São grandes os desafios. Para você gerar renda, você tem que se regularizar. Para você se regularizar é todo um processo, mas faz parte. O empreendedor precisa sempre correr atrás. Coronel, eu ia falar agora que o militar, ele está sempre, faz parte do militar a preparação física. Então, o militar ele precisa estar em condições sempre de atuar. E conforme você vai subindo na carreira, às vezes você sai da parte operacional e assume alguns cargos de direção, alguma parte de gestão. Como é que foi para o senhor sair da parte operacional e vir para a parte de gestão? E o que isso trouxe para o senhor em relação à sua saúde? Como é que foi a parte da atividade física? Ficou um pouco de lado? Como é que foi? Ganhou peso? Ganhou mais estresse? Como é que foi? Como tem sido e como foi? Corretamente, né? Você fez aí uma comparação bastante interessante. No início da nossa carreira, a gente pratica atividade física no quartel 2, 3 vezes por semana, né? A gente ainda é jovem, certo? Você desenvolve mais tarefas de cunho operacional, né, no nível execução, né, e menos tarefa de planejamento e de tomada de decisão. Então, assim, até o posto de capitão é sempre assim, né, enquanto oficial subalterno e oficial intermediário. Quando você ascende para o oficialato superior, aí você já começa a comandar unidades, né? E aí, então, realmente você começa a trabalhar mais a cabeça, mais o intelecto, mais o planejamento, mais tomada de decisão. E realmente aí você começa a negligenciar no cuidado com a saúde.
Isso é uma coisa natural, impressionante, né? Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas eu penso que a maioria age dessa maneira, né? Consegue, infelizmente, comete esse pecado. E eu fui um deles, certo? Inclusive, eu tenho uma foto de um ano atrás, exatamente um ano atrás. Olhando hoje para essa foto, realmente eu vejo o quanto eu estava no caminho errado, o quanto eu fui negligente, o quanto eu brinquei com a minha saúde, brinquei com a minha vida, né? E em novembro do ano passado, né, eu procurei um médico e amigo, certo? E que trabalha comigo, né? Procurei para fazer um check-up e esse médico, né, esse grande profissional, este grande amigo, um oficial do Corpo de Bombeiros Militar, hoje servindo na Casa Militar, ao fazer a consulta com o resultado dos exames, me fez o seguinte questionamento. Falou: Coronel, o senhor só tem duas alternativas com esses seus exames aqui, com as suas taxas. O senhor só tem duas, não tem a terceira. Ou o senhor continua do jeito que está e antecipa a sua morte, ou o senhor muda, muda o caminho, dá uma virada de chave e melhora a sua qualidade de vida e envelhece com qualidade de vida, né? O senhor vai conseguir viver mais e com melhor qualidade. Então, escolha qual dessas duas opções o senhor quer. E, obviamente, não poderia existir uma outra decisão que não fosse pela opção de envelhecer com qualidade de vida. Então, realmente, foi uma virada de chave, foi uma dura que você me deu, né? E, assim, a gente sabe que todo mundo fala isso. Isso é uma coisa que todo conhecimento é de conhecimento público, que quem se cuida vive mais. Mas, às vezes, a gente precisa de alguém de fora de casa, algum profissional realmente habilitado para que ele dê essa dura na gente. Porque quando eu lembro perfeitamente desse dia no meu gabinete, que você me deu essa dura, me colocou na parede, né, e disse: ó, o senhor tem que tomar uma decisão. Porque o senhor tem uma família, uma linda família, o senhor tem ainda aí muito o que fazer na vida, certo? Terminar de criar seus filhos, seus netos. Então, tome uma decisão acertada. E aí, realmente, aquilo ali foi uma virada de chave, meu amigo, e hoje aqui estou. Né? Começamos ali um tratamento de medicina integrativa, perdi 17 quilos e eu me orgulhava de levantar às 7 da manhã. Hoje não, hoje eu me orgulho de levantar 4h30, 5 horas, ir para academia, e tudo melhorou na minha vida. É interessante que eu recordo exatamente o momento no gabinete do senhor. O Coronel Fabiano é o chefe e eu sou um médico lá do nosso ambulatório, são prédios distintos. Eu não tinha muito contato com o Coronel Fabiano, apenas como chefe, e ele conversou comigo de uma maneira muito informal e eu solicitei os exames. E os exames ficaram prontos, ele me telefonou se eu podia ir lá no gabinete. Eu fui, nunca tinha ido no gabinete do Coronel Fabiano, e olhei os exames e eu falei: eu vou ter que falar a verdade, vou ter que dar aquela chacoalhada para poder... nós aprendemos na dor ou no amor. Então, às vezes, tem que dar um susto para poder ter a virada de chave. E foi isso que eu falei, em relação à família, em relação à longevidade, que nós precisamos envelhecer com qualidade, e as coisas foram acontecendo. O Coronel Fabiano entendeu que a academia, a rotina, a alimentação, tudo influencia. Então, eu sempre falo os 4 pilares da alimentação, do sono, da hidratação e da academia, da musculação. E o Coronel Fabiano realmente está de parabéns. Não é fácil emagrecer, nós conseguimos emagrecer, mas manter o peso é o mais difícil. É o mais difícil. Você conseguir manter esse novo peso, entender que muda a rotina. E o interessante é que, junto com o Coronel Fabiano, a esposa acompanha na academia, o filho de 18 anos, 19 anos hoje. 19 anos, fazendo hoje. Meu João Paulo hoje faz 19 anos. 19 anos. Então, o filho indo para a academia também, isso é muito legal, porque o exemplo, ele arrasta. Então, quando você muda o seu ambiente, você muda a sua despensa, muda a sua geladeira, entende que a saúde envolve toda a casa, toda a família. Correto. As coisas mudam. Você, às vezes, deixa de ir para uma... Não deixa de socializar. Você vai, mas às vezes volta antes, não ingere uma bebida alcoólica, porque não, amanhã de manhã eu tenho um compromisso com a academia. É interessante, Coronel Fabiano, nós nos tornamos, de certa forma, amigos. Além de ser o médico dele, eu me tornei amigo, e ele, quando viaja, ele manda para mim as fotos. Estou na academia, estou em Brasília, já fiz a caminhada, até no interior do estado do Amazonas, ele manda: já estou na academia, estou fazendo a caminhada. Então, isso é muito legal. Eu dou os parabéns para o senhor
determinação, isso é importante. Correto, realmente a gente não deixa de fazer nada do que fazia antes, do que gostava, né? Continuo tomando minha cervejinha, certo? Meu vinho, meu uísque. É lógico, de maneira mais comedida, né? Se antes eu entrava pela madrugada, agora quando dá 10, 11 horas da noite eu já volto para casa, porque no outro dia eu já estou preocupado realmente em ir para academia. Então, assim, existe uma mudança de hábito, certo? Você economiza mais, porque com mais farra, com mais cachaça, você gasta mais, né? E aí você economiza mais. Até isso é bom, certo? Então, realmente é um ganho muito grande para a saúde, é um ganho, melhora. Minha mulher até reclamava que eu roncava pra caramba, e agora ela está me agradecendo que eu deixei de roncar. Tá vendo? Assim, dentre vários ganhos, vários benefícios, um deles, né, melhorou todas as minhas taxas e até a minha mulher hoje consegue dormir direito porque eu parei de roncar. O grande mal é a obesidade, a grande doença é a obesidade. A obesidade é a porta de entrada de várias doenças. Então, você pode ter refluxo, pode ter apneia do sono, que é você roncar, você tem riscos de diabetes, pressão alta, uma série de doenças. Tinha tudo isso. E o que mais mata no Brasil é a doença cardiovascular. O que mata no Brasil, primeiro a doença cardiovascular e, em segundo lugar, o câncer. E a doença cardiovascular são três principais: infarto, AVC e trombose. Então, se você conseguir ter uma qualidade de vida, perder peso, desinflamar o corpo, hidratar, ter uma consciência que eu preciso envelhecer com qualidade e colocar na sua rotina musculação, porque com o passar da idade, com os 40, 50 anos, é natural, coronel. Nós perdemos, a produção hormonal começa a diminuir, você diminui seus hormônios, começa a perder músculo, que nós chamamos de sarcopenia, começa a fragilizar os ossos, com a osteopenia. Então, se você não tivesse cuidado, toda doença tem uma história natural. Ela tem uma história certinho que vai acontecer com ela. É igual como o senhor falou, as fases da floresta. Toda tem uma história. Então, eu tenho que intervir antes que eu perca músculo, que eu tenha uma fraqueza óssea, uma osteopenia. Então, é muito importante esse cuidado. E baseado nisso, eu pergunto, o que mudou na vida do senhor, assim, especificamente, além de deixar de roncar? Correto. Bom, a pessoa se sente mais estimulada, se sente mais motivada a praticar atividade física, em particular a musculação. Eu lembro que no dia que eu perguntei de você qual é o esporte ideal, você falou, o melhor esporte é o que você mais gosta, mas hoje o mais importante é a musculação. Né? Então, depois dos 50, né, lógico, você falou, alguns estudos dizem depois dos 40, outros depois dos 50. No meu caso, né, já tenho 54 anos, então o melhor esporte é o que a gente gosta, mas o mais importante hoje é a musculação. Então, isso aí melhorou em tudo a minha vida. Hoje eu sou um cara mais automotivado, certo? Eu acordo mais disposto, produzo mais durante o dia, você se irrita menos, você se estressa menos. Então, assim, melhorou em tudo. As taxas... E as roupas, coronel? As roupas, esse foi o grande problema, tá? Você foi culpado por eu perder todo o meu guarda-roupa, né? Até farda. A primeira coisa que eu tive que trocar foram as fardas, certo? As calças ficaram verdadeiros sacos, tive que trocar tudo, trocar, né, 90% do guarda-roupa. Ainda bem que tinha umas calças de 15, 20 anos atrás que deu para aproveitar. Né, já estavam lá embaixo, jogada lá, cheia de mofo, eu consegui mandar lavar e aproveitei. Foi a minha sorte, senão tinha dia que eu não ia ter roupa para usar. Mas isso aí realmente, isso é o que melhor, né, quando a gente vê os buracos do cinto não tendo mais buraco para colocar. Comprando cinto novo, né? Ou furando ou tendo que comprar um cinto novo, realmente isso aí deixa a gente bastante satisfeito. Né? Os resultados são maravilhosos, você se sente bem, você se sente... há quem até se sinta bonito, né? Mais bonito, mais apresentável. Você é elogiado, as pessoas comentam correto. No trabalho, quando você deixa de... Há muito tempo não encontra uma pessoa e quando reencontra, a pessoa, caramba... verdade, as pessoas se assustam. Se assustam, no bom sentido de caramba, o que você fez? Eu digo, cara, eu tenho um médico aí que é milagreiro, ele faz milagre, e aí todo mundo, é lógico, pergunta seu nome, e eu tenho o maior prazer, eu tenho o maior prazer em poder falar, né, de dar esse testemunho e ser uma prova, né, da sua capacidade, da sua inteligência. Você é um cara que, eu costumo dizer que a sua consulta não é uma consulta, é uma aula, né, de tanta atenção que você dá, de tanto que você detalha o resultado dos exames, né, as alternativas que nós temos de tratamento. Você fala sempre com muita paciência, com muita didática. Então, realmente,
para a gente é muito prazeroso, né? Estar fazendo parte desse seu projeto, do seu trabalho, ser um produto do seu trabalho e poder reconhecer a sua dedicação à medicina, esse grande homem, esse grande amigo que você tem demonstrado ser, esse grande profissional e também esse grande pai de família. Coronel, eu fico muito satisfeito, muito feliz em poder... Meu propósito de vida realmente é esse, é transformar vidas. Quando nós conseguimos ajudar um paciente, ele consegue entender, ele participa, e a gente consegue trazer a família junto para fazer parte do processo, isso realmente é muito gratificante, isso é transformador, isso é muito bom. E eu ia só complementar que eu costumo falar assim, que realmente o melhor esporte que existe é aquele que você gosta de fazer, aquele que você tem prazer em fazer, mas o esporte para longevidade, para qualidade de vida, é realmente a musculação. E eu sempre falo assim, a idade é agora, independentemente da idade, se é 40, 45, 50, o importante é que a pessoa tomou a decisão, a virar de chave, então, e correr atrás realmente da recuperação da parte muscular, não de ficar uma hipertrofia, de ficar atleta, mas que você tem que pelo menos manter o músculo, porque construir músculo é muito difícil. Então nós precisamos aumentar a quantidade de músculos e diminuir a quantidade de gordura. Esse é um trabalho bem difícil. Eu lembro que você falou que hoje a poupança mais importante que nós temos que ter é músculo. É o músculo, é. A nossa poupança não é o financeiro. Claro, o financeiro é muito importante. O financeiro é o que faz que nós tenhamos as nossas coisas, nosso prazer, nossa viagem, alimentação, mas realmente o nosso dinheiro... Não adianta ter dinheiro e não ter saúde, né? Você vai gastar todo esse dinheiro para tentar recuperar a saúde, não, para curar, tratar uma doença. E na maioria das vezes não vai conseguir. E não vai conseguir. A hora de economizar é agora. Coronel Fabiano, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui conosco. É sempre uma satisfação conversar com o senhor. O senhor sempre tem assuntos muito legais de conversar. Parabenizar o senhor pela sua saúde. E eu queria aproveitar agora e deixar aqui os seus comentários finais. Se eu quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade. Correto. Eu queria aqui, lógico, né, fazer um desafio àquelas pessoas, aqueles amigos, aqueles telespectadores, os ouvintes desse podcast, fazer um desafio, um convite, melhor dizendo, né, para você aí que está com as taxas alteradas, você que não está se sentindo bem, que se olha no espelho e acha que não está bem, que está com um volume abdominal muito grande. Isso aí não é questão estética não, meu amigo. Isso aí é risco de infarto, certo? Então, a gente tem que se cuidar. E quanto antes você se cuidar, quanto antes você dar essa virada de chave na sua vida, né, mais você vai viver com qualidade de vida. Porque não adianta viver até os 80, até os 90 anos em cima de uma cama vegetando. Né? Nós temos que chegar lá aos 80, aos 90, de maneira lúcida, caminhando, né, com mobilidade, certo? Dependendo do mínimo possível das pessoas, porque a tendência da velhice é a solidão. Né? Isso aí é uma tendência normal. Isso aí não adianta dizer que eu vou envelhecer rodeado de pessoas, de familiares, porque não é bem assim. Algumas poucas pessoas têm esse privilégio, mas a maioria não tem. Então, você que ainda não tomou essa iniciativa, procure um médico que trabalhe a medicina integrativa. O profissional de saúde, eu tenho certeza que ele vai lhe encaminhar, né, lhe tratar da melhor maneira possível. Você aí também que está se automedicando com essas canetinhas aí sem o acompanhamento médico é um risco muito grande. Né? Nós já temos alguns relatos de problemas que aconteceram, né, de risco até de morte. Tá? Então não faça automedicação. Isso é uma coisa séria, é um tratamento sério que tem que ser devidamente acompanhado por um médico, por um profissional de saúde. E é lógico também, aí tem a importância do profissional de educação física, no acompanhamento da atividade física, e outros profissionais, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, né? Algumas pessoas vão precisar fazer fisioterapia. Então, sempre procura um profissional habilitado, porque o profissional habilitado é que vai dar a garantia do resultado. Bem, o Coronel Fabiano encerrou perfeitamente, falou basicamente o mais importante, é se cuidar, ter o acompanhamento de outros profissionais, ter o grande objetivo de investir em você mesmo. Então, eu sempre falo, não inverta a ordem. A ordem, eu sempre falo, é Deus, saúde, família e trabalho.
E habitualmente as pessoas colocam sempre o trabalho como prioridade, trabalho, 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 e sem saúde a gente não consegue nada. E eu queria aqui, se possível, né, lhe entregar um brinde, a moeda da Casa Militar, certo? Que a gente, né, lógico, ela é um ato, é um mimo institucional, onde a gente entrega para grandes homens, para grandes vultos, para pessoas que realmente mereçam. Você é um grande profissional, você é um grande militar, você é um grande amigo, você tem feito um grande serviço, né, público, certo? Também na Secretaria de Saúde do Estado, não só no Corpo de Bombeiros e na Casa Militar. Então, você é merecedor. Eu quero só lhe agradecer por tudo. Todos os seus pacientes lhe elogiam, agradece a sua dedicação, a sua atenção, o carinho que você trabalha e o prazer, o amor que você tem à sua profissão. Então, eu gostaria de fazer essa entrega. Essa entrega que se dá, ela tem um ritual, ela tem um ritual. Aqui é a minha continência, senhor. É uma grande satisfação receber uma moeda da Casa Militar do Estado do Amazonas, uma moeda, vou deixar aqui em cima, depois a gente faz uma foto dela. É uma satisfação, muito obrigado pela lembrança, né? Muito obrigado. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Hoje tivemos a grata satisfação de conversar com o Coronel Fabiano Bó. Continue nos acompanhando e se inscrevam no nosso canal, curtam, que é muito importante. Eu agradeço muito, muito, muito o feedback de todos. Espero vocês no nosso próximo episódio.